Antes de mais nada, queremos saudar aqui na nossa roda, por internet, nosso colega, jornalista Christian Bofill, analista, diretor do jornal digital Exante.cl, está no Chile, em Santiago. Boa noite, Christian, bem-vindo à nossa roda. Boa noite. Vamos lá, então, Tudo primeiro bom, aos fatos. Primeiro aos fatos, Christian, a gente já volta. O novo Conselho Constituinte no Chile terá a maioria absoluta da extrema-direita e da direita tradicional, que deve dificultar a governabilidade de Gabriel Boric. Confira. Os chilenos foram às urnas neste domingo, depois de rejeitarem uma primeira versão da nova Constituição do país, em setembro do ano passado. O conselho, que discutirá a Carta Magna, é composto por 51 pessoas. O Partido Republicano, considerado de extrema-direita, e liderado pelo ex-candidato presidencial conservador José Antônio Cast, conquistou 22 cadeiras. Já o Partido Chile Seguro, da direita tradicional, assegurou mais 11 assentos, totalizando 33 cadeiras para o bloco, e o controle sobre as discussões do novo texto. O Unidade para Chile, coalizão de esquerda do presidente chileno Gabriel Boric, conquistou 17 assentos. Apenas 2 dos 350 candidatos que concorreram aos assentos pertencem a comunidades indígenas. Um deles conseguiu ultrapassar 1,5% dos votos totais e, com isso, levou a 51ª cadeira do Conselho Constitucional. Com o resultado, na prática, se assim desejar, a direita poderá articular sozinha para redigir o novo regimento do país. Os artigos precisarão de uma maioria de 3/5 do Conselho para serem aprovados. A partir de 7 de junho, o Conselho vai dar início a discussões sobre a Constituição, baseada em um projeto compilado por 24 especialistas constitucionais nomeados pelo Congresso do Chile, em março deste ano. E em dezembro, a população vai aprovar ou rejeitar a proposta. A nova carta vai substituir a de 1980, que está em vigor da era de Augusto Pinochet. Em entrevista após a contagem, Boric pediu ao Conselho que atue com sabedoria e moderação. O presidente chileno já precisou fazer 2 reformas ministeriais importantes em pouco mais de um ano no cargo e sofre com baixos índices de aprovação. No domingo, antes da votação, ele disse que o governo não vai se intrometer na elaboração da nova carta e que vai respeitar a autonomia do Conselho. Christian, você foi jornalista aqui no Brasil também, 30 anos atrás. Você tem uma extensa carreira aí no Chile, dedicado exclusivamente à política e economia. Agora é uma tarefa difícil para você, Christian. Você consegue dizer em breves palavras ao público brasileiro o que aconteceu uma virada dessas? Olha, é um fenômeno que já era esperado, mas não na dimensão que teve. A gente tem que pensar que o governo Boric está numa situação muito complicada. Ele foi eleito e seu grande programa era fazer a nova Constituição. A primeira votação foi incrível porque as pessoas favoráveis a escrever a nova Constituição foram 78%. Quando começou a primeira Assembleia, a esquerda dominava tudo, ganhou a direita não tinha nem 1/3. O país ainda estava numa espécie de lua de mel com Boric, mas a Constituinte contribuiu muito para o deterioro do Boric, que hoje em dia ele está em nível de aprovação de 25%, 26%. Quando veio o plebiscito para ver se aprovava a primeira Constituição, que era completamente à medida do governo do Boric, ela foi rejeitada por 62% da população. E aí o Boric ficou praticamente sem programa, porque ele cometeu o erro de não fazer nenhuma reforma. Ele estava esperando uma Assembleia Constituinte que fizesse uma Constituição à medida do seu governo, foi rejeitada, e ele, obviamente, que ficou numa situação muito complicada. Mais complicada ainda porque o governo dele tem 2 setores que não se entendem bem, um setor social-democrata e um setor de esquerda mais radical. Quando ele foi rejeitado por 62%, foi pela primeira vez em 10 anos que o Chile tinha voto obrigatório, que também se deu agora.
e votou mais do dobro das pessoas que tinham votado para a eleição presidencial que o Boric ganhou do Casti, que é o líder desse grupo de direita radical. E agora, todos esperávamos uma vitória importantíssima da direita. Nunca ninguém pensou que a direita fosse ter o controle total. A direita sozinha tem 34 dos 51 conselheiros. Christian. Portanto, tem mais de 60% que ela precisa para aprovar o que quiser. Christian. Só para concluir, os colegas aqui estão ansiosos para te perguntar. É o avanço da direita radical. Tá, Cristiano, o pessoal aqui está querendo te perguntar. Daniel, você me pediu a palavra. Daniel Rittner, de Brasília, vai te perguntar agora. Eu queria fazer uma pergunta para o Christian, antes uma saudação para ele, um prazer revê-lo ainda aqui à distância. Nós nos conhecemos, prazer em te rever. Christian, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel de José Antônio Cast, que é um político de ultradireita, terminou em segundo lugar nas últimas eleições em 2021, e que, pelo que a gente leu na imprensa chilena, teve uma grande participação na campanha, né? Transferiu os seus votos para uma série de candidatos e foi um dos principais oradores ontem no discurso ali da vitória da oposição na formação dessa Assembleia Constituinte. Em que medida ele se fortalece já para uma próxima eleição presidencial? Bom, eu acho que ele é o candidato favorito e com poucos rivais nesse momento. O José Antônio Cast, eu não chamo ele de extrema-direita, eu chamo ele de direita radical, que para mim a extrema-direita são as pessoas que não aceitam as regras do jogo democrático. Ele, ao contrário do Trump e do Bolsonaro, ele, quando perdeu a eleição, antes que as urnas se abrissem, ele ligou para o Boric, cumprimentou ele e depois foi cumprimentar pessoalmente. Ele é um político muito conservador, ele tem ideias econômicas ultraliberais, ele é da escola dos Chicago Boys, muito parecido ao Guedes no pensamento econômico. Ele é muito conservador em termos de direitos civis, ele é contra o aborto em qualquer circunstância, mas ele até agora tem participado do jogo democrático sem atacar as instituições. Ele, além do mais, tem um jeito que é estranho para um direitista radical, que ele é um cara muito educado para falar, nunca grita, não é histriônico. Agora, ele é o grande fenômeno porque ele formou um partido há 2 anos, que é o Partido Republicano. Ele achava que a direita chilena tinha entregue seus princípios, que era uma direita traidora. Ele militou durante 20 anos no principal partido de direita e e formou há 2 anos. E ele teve 35% dos votos. Para vocês terem uma ideia o que significa isso no Chile, para você ver um partido que teve uma votação dessa magnitude, você tem que votar a 1965. É mais de 50 anos. No Chile não tinha tido um partido que tivesse essa maioria numa eleição. Agora, ele quer ser presidente e o que ele tem que fazer agora é começar a se moderar para ter maioria na próxima eleição presidencial. Ele tem diferenças importantes com a direita tradicional, mas eu acho que ele vai fazer acordos com a direita tradicional, vai se mostrar mais moderado, que é o que ele precisa para ser presidente. Ele tem... Perdão. Não, é que eu tenho mais 3 minutos e meio. O Caio quer uma pergunta para vocês. 3 minutos e meio para vocês amarrarem o programa. Caio. Christian, você vê alguma similaridade com o caso brasileiro? Eu, nas minhas leituras aí, análises, estudando o que aconteceu e vem acontecendo no Chile nas últimas semanas e meses, inclusive nesse final de semana, eu vejo semelhança com o caso brasileiro. O Congresso à direita, um executivo mais à esquerda e uma sociedade extremamente polarizada. E isso propiciando, talvez, eventualmente, aí foi o caso, aqui a gente não sabe ainda, um retorno da direita no poder. Você vê dá para a gente projetar em relação ao que aconteceu aí, o que pode acontecer aqui? Para acabar, Christian. Sim, eu acho que a maior semelhança é que o Bolsonaro capitalizou
o desgosto que tinha a sociedade brasileira com o PT, com a criminalidade, enfim, com a corrupção. E hoje o governo do Boric é extremamente impopular. O Chile tem um problema muito importante de imigração, de criminalidade que nunca tinha tido. Ele é o cara que pede as medidas mais fortes contra os imigrantes. Eu acho que essa é a semelhança. Agora, o Congresso de Direita foi eleito junto com o Boric. O Boric tem minoria. O problema do Boric é que ele tem governado e tentou fazer uma nova Constituição pensando que tinha maioria. E ele nunca quis negociar até ser derrotado fortemente na primeira eleição constituinte. Obviamente, o Chile é uma sociedade polarizada. Primeiro surgiu uma esquerda radical, a esquerda radical sempre leva a uma direita radical, e a recíproca também é verdadeira. Eu acho que essa comparação a gente poderia fazer.